O multiforme jeito de ser igreja. Nosso trecho da Bíblia de hoje está em Êxodo, capítulo 18, a partir aqui do versículo 13 ao 23, mas não vamos ler todo por causa do nosso tempo. Vou começar aqui a partir do 19. Escute, Moisés, o que eu vou te dizer. Eu vou te aconselhar e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine a ele os estatutos, mas procure entre os homens pessoas capazes e tementes a Deus que amam a verdade, odeiam a corrupção. Coloque esses homens como chefes do povo, chefes de 100, de 1000, de 50 e de 10, para que eles julguem este povo em todo o tempo. Alguns versículos anteriores, essa palavra é o sogro de Moisés, Jetro, dando um conselho para ele. Jetro aqui no versículo 17 diz assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Com certeza as pessoas vão ficar cansadas, como você também vai ficar, e todo esse povo. Isso é pesado demais para fazer, você não pode fazer isso sozinho. Essa história, obviamente, que eu dei uma super resumida aqui, mas era a maneira como Moisés, que se importava com todo aquele povo, aquelas milhões de pessoas que estavam no deserto com ele, era a maneira como ele se importava com eles. Ele assentava-se para julgar desde o início do dia, ali, o dia inteiro, e ele ficava sentado julgando a causa de milhões de pessoas que permaneciam no sol. Ele não fazia isso por maldade, mas ele sabia que ele era o juiz daquelas pessoas, e essa era a maneira como ele fazia. Ele sozinho julgava todo o povo. E assim foi por muito tempo, por muito e muito tempo. Até que Deus manda um enviado dele, o seu sogro, Jetro. Jetro chega até Moisés e diz: Moisés, não é bom o que você está fazendo, você não tem como fazer isso sozinho, você sozinho não pode cuidar de 3 milhões de pessoas, ou 2 milhões, ou seja, quantas milhões de pessoas tinham lá naquela época. Você precisa de ajuda, eleja homens de Deus que não gostem de corrupção, que amem a Deus, que amem a sua palavra, esses caras vão te ajudar. Moisés fez isso e a vida de toda aquela geração mudou radicalmente. Ninguém ficava mais agora horas plantado no sol esperando para falar com Moisés. Agora eles tinham os líderes de pequenos grupos, os líderes de célula para ajudá-los. E o que essa história ocorrida há cerca de 3.400 anos atrás tem a ver conosco? Tudo. Hoje, o multiforme jeito de ser igreja, nós não podemos apenas ser igreja dentro das 4 paredes. Quando nós olhamos, por exemplo, um outro trecho da Bíblia que eu amo, que está lá em Atos 42 a 46, vê se você lembra dessa parte da Bíblia. Diz assim: aqueles discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam unânimes no templo e também partiam pão de casa em casa. Ou seja, aquela geração, daquela logo geração que Jesus, quando ele criou a sua igreja, aquela primeira geração chamada de igreja primitiva, eles entenderam que eles tinham que se reunir nos templos, mas também nas casas. Eles entenderam que não tinha só como os apóstolos cuidar de toda aquela multidão, eles precisavam de líderes de grupos menores. Ou seja, o multiforme jeito de ser igreja não é só um pastor cuidando de muitas pessoas, porque é impossível. Aqui na igreja nós temos centenas de pessoas sob minha responsabilidade. E eu com muita naturalidade falo para os irmãos: irmãos, eu não tenho como sozinho cuidar de todos vocês. Não tenho. Eu não consigo às vezes nem responder a mensagem de todo mundo, porque são muitas as necessidades. Por isso que nós temos aqui na igreja muitas e muitas pessoas que cuidam umas das outras. Os líderes de pequenos grupos, os líderes de células, os líderes de ministérios. Então isso é uma forma de ser igreja que não é invenção de nós, da nossa geração. É algo que Deus já mostrou lá para Moisés há 3.400 anos atrás e veio se repetindo: dividir a carga. Ninguém consegue sozinho cuidar de milhares e milhares de pessoas. Pois bem, essa palavra é para você que talvez até hoje, por incrível que pareça, ainda tenha dificuldade de acreditar que podemos sim ser e ter igreja dentro das casas. Agora, nós temos que ter um cuidado também. Igrejas somente nas casas, sem se reunir congregacionalmente, num templo, ou seja, num lugar onde toda a igreja se reúna, também é um extremo negativo. Eu explico. Tem muitas pessoas que, por verem os erros humanos que acontecem na igreja, gente, onde tem ser humano, vai ter erro. Então, se você não sabia disso, saiba. Onde tem um lugar... Eu costumo dizer aqui para o pessoal da igreja o seguinte: se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque na hora que você entrar, você vai estragar a igreja. Porque o ser humano, ele é feito de pecados e erros. Ou seja, não existe igreja perfeita. Mas tem muita gente que, por ver os erros da igreja, ela se coloca talvez num pedestal dizendo: eu não quero saber de igreja, eu não quero fazer parte daquela igreja, eu vou
cultuar com 2 ou 3 pessoas apenas na minha casa, eu vou assistir culto online, mas na verdade, conscientemente ou inconscientemente, a pessoa não parou para analisar que fazendo dessa forma, ela está se colocando como juiz e talvez está se achando melhor do que aquelas pessoas que estão ali na igreja, que têm dificuldades, que têm pecados, que têm erros, mas que estão buscando a Deus. O multiforme jeito de congregar, de ser igreja, é se reunindo congregacionalmente, mas também nas casas. Não um ou outro, mas como uma coisa só. Deixa Deus usar você no templo, onde você vai desenvolver os seus talentos, onde você vai servir as outras pessoas, mas deixa Deus também te usar ali com pouquinhas pessoas, onde você não vai ter aquela coisa de ser visto, não, você vai servir ali as pouquinhas pessoas, você vai discipular melhor, você vai ser usado por Deus para edificação de uma maneira muito mais eficiente do que no templo. Entretanto, nos grandes ajuntamentos, nós temos mais eficiência para algumas outras coisas, como evangelismo, como ganhar vidas em massa para depois consolidar, enfim. Não é um ou outro. O multiforme jeito de ser igreja é reunindo-se nas multidões e também reunindo-se nos pequenos grupos. Jamais se esqueça, o Espírito Santo, ele age como ele quiser. Ele é perfeito, criativo, soberano, eterno e todo-poderoso. Não esqueça de compartilhar essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas também. Deus te abençoe!